nós estamos aqui novamente reunidos. E satisfação novamente reencontrar o Gustavo, né? O professor que me acompanha desde o primeiro semestre do curso com o PIBID. Então, assim, é sempre bom reencontrar ele, sempre bom conversar. E mais ainda ouvir ele falar sobre a ética acadêmica e o plágio intelectual, né? Um tema que é tão importante para nós que estamos escrevendo nosso trabalho, que estamos produzindo academicamente. Então, Gustavo, ele terá um tempo para falar sobre essa temática, discutir a temática, e em seguida haverá uma abertura para as pessoas perguntarem, comentarem. Então, quem tiver alguma pergunta ou comentário, após a fala do Gustavo, vocês podem ir no chat e colocar o comentário ou a pergunta, ou até mesmo perguntar oralmente. Então, Gustavo, à vontade. Tudo bem. Obrigado, Renan, pela apresentação inicial aí. Quero começar dizendo da minha alegria, né, pelo convite, a felicidade. Eu sou Júlio César, estou vendo aí, tá no grupo também, na luta sempre. Essa alegria pelo convite, quero agradecer e saudar a todos, agradecer ao PET na figura do seu tutor, professor José Olivenor Souza Chaves, que é o nosso mentor, né, um indivíduo da maior envergadura, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista moral, humano, espiritual, né, e agradecer a ele aí pelo convite, a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, que é uma temática, eu diria, urgente, né, no mundo em que nós estamos, em que as ciências vêm sofrendo os ataques que vêm, cada vez mais nós temos que fortalecer o conhecimento científico. E o processo da produção ética da ciência é um dos veículos, digamos assim, para a gente fortalecer cada vez mais a ciência e, de alguma forma, nos prepararmos para o que está por vir, né? Porque é um ataque sistemático, não é um ataque ocasional, é um ataque sistemático. Tá certo? Essa nossa fala aqui, esse nosso encontro hoje, obviamente, ele é um start, né? Ele é para dar início a um processo que a gente quer que seja um processo contínuo de debates, discussões, e até, quem sabe, de inserir dentro da FAFIDAN, e depois servir como referência para a UES, um modelo de controle, de cuidado ético em relação à pesquisa e à produção. Tá certo? Para facilitar a nossa conversa, eu elaborei aqui alguns slides, tá? E eu vou fazer a apresentação deles, e aí o pessoal que não acho que todo mundo já sabe lidar, né, com esse processo, né? Vai lá, na hora que eu clicar, vai aparecer uma outra abazinha com o meu nome, né, nesse espaço das pessoas, você clica onde está a apresentação e aperta no pinozinho para fixar, que aí o slide fica fixado aí na tela, e vocês vão poder acompanhar de uma forma mais adequada, ok? Então, vou começar agora os slides. Vocês digam aí se já estão vendo, né? Ainda não, Gustavo. Não? E aí? Não. Não, né? Espera aqui. Traduzir aqui. Ó, tem uma aba, é para ter uma outra aba aí com o meu nome em apresentação. Apareceu? Não, acho que deve estar carregando ainda no seu computador, né? É no computador que o senhor vai apresentar? É, computador, mas já carregou aqui no meu, pelo menos. Eu fiz tanto isso nessa disciplina. Pronto, vê se está agora. Até agora não, Gustavo. Não, né? Agora vai, peraí. Pronto? Não.
E agora? Agora sim. Pronto, agora sim. Pronto. Então, a temática que a gente vai abordar hoje é essa, a ética acadêmica e o plágio intelectual. Eu preparei aqui alguns slides, espero que eles contemplem, de uma forma, claro, inicial, a temática, mas quero crer que o tempo talvez seja o nosso inimigo hoje, ok? A gente vai começar com uma ideia de que ética, uma postura ética, é uma postura mais ampla do que uma atividade específica de uma formação ou de uma profissão. Então, a ética enquanto fundamento das ações humanas, gerais e atividades específicas, eu peguei duas citações, uma do Japiatsu e Marcondes, num livro chamado Dicionário Básico de Filosofia, onde eles trazem a ética como a parte da filosofia prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os problemas fundamentais da moral, a finalidade e o sentido da vida humana, os fundamentos da obrigação e do dever, a natureza do bem e do mal, o valor da consciência moral, etc. Mas essa parte da filosofia prática ela é fundada no estudo metafísico do conjunto de regras de conduta consideradas como universalmente válidas. Essa questão de universalmente válidas, a gente vai ver mais na frente que ela é, de certa forma, relativizada. Para que haja uma conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, o permitido e o proibido, a virtude e o vício. A consciência moral não só conhece tais diferenças, mas também reconhece-se capaz de julgar o valor dos atos e das condutas, e de agir em conformidade com os valores morais, sendo por isso responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. Aí a Marilena Chauí, naquela sua obra Convite à Filosofia. Ok? A Marilena Chauí, inclusive, a gente traz novamente aqui para dizer que consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. A consciência moral manifesta-se, antes de tudo, na capacidade para deliberar diante das alternativas possíveis. Então, a ética sempre é uma escolha, certo? Decidindo e escolhendo uma delas antes de lançar-se na ação. Tem a capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as exigências feitas pela situação, as consequências para si e para os outros, a conformidade entre meios e fins. Empregar meios imorais para alcançar fins morais é impossível. É a teoria que a gente trabalha no direito também dos frutos comprometidos. Né? Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins também. A obrigação de desrespeitar, aliás, a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo. Nem sempre o estabelecido é moral, é justo. Então, quando o que é estabelecido é imoral ou injusto, a gente tem que saber que deve transgredi-lo, que é uma condição difícil para quem vive, por exemplo, numa realidade em que não se é permitida, por exemplo, a contestação. Imagina um militar fazendo isso, né, diante de uma ordem. É mais complicado. A ética deve estar presente na vida como um todo, mas aqui a gente vai tratar de um aspecto específico da ética, que é a ética no espaço acadêmico, ok? Aí eu, para iniciar essa discussão, fiz aqui um pequeno esboço, né, partindo da obra do Luciano Santos, que é um autor que tem produzido sobre esse tema da ética, sobretudo na pesquisa acadêmica. Ele estabelece que existem, no universo da ética acadêmica, que é a que nós vamos trabalhar aqui, níveis diversos de ética. E ele chama esses níveis diversos pelos seguintes nomenclaturas. A primeira é a ética normativa. Ele caracteriza, e que a gente percebe claramente, como uma ética superficial, porque ela é externa e ela é coercitiva. Ela não vem do indivíduo, ela é imposta através de códigos, de normatizações que nos impõem um comportamento ético, como é o caso, por exemplo, que nós colocamos, o Código Penal, que no artigo 184 diz que violar o direito do autor e os que lhe são desconexos é um crime, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Obviamente que é um crime de pequeno potencial ofensivo, e aí esses crimes normalmente são convertidos em multa, como está aí. Certa feita, alguém me perguntou se essa multa era a compensação pelo prejuízo que o autor teve.
Aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma multa que é cobrado pela justiça e vai para a justiça. O autor da obra que tem o seu direito violado, ele pode entrar, obviamente, com um pedido de indenização por danos imateriais, né, por danos ligados ao direito, do seu direito enquanto autor. O outro tipo de ética é a ética de princípios. Essa ética de princípios ela é subjetiva, ela é interior, ela se origina na nossa praxis formativa cotidiana, nas relações, nos aprendizados que nós desenvolvemos na nossa formação enquanto indivíduo. E a ética mais profunda, a que nós deveremos discutir com maior, digamos, acuidade, e que temos que preservar por ela e desenvolvê-la, é a ética relacional. Ela é a mais profunda das três esferas aí de ética. Ela é uma ética necessariamente empática, porque ela tem como categoria-chave a questão da alteridade do outro. E se uma ética tem como princípio-chave você olhar o outro, você tem que ter empatia, que é aquela capacidade que nós, seres humanos, temos de nos colocar no lugar do outro, na pele do outro, sentir o que o outro sente, vivenciar minimamente o que o outro vivencia. Certo? Obviamente que ética, pessoal, é um conceito extremamente complexo. Né? Mesmo na filosofia, não há uma conceituação única de ética. Existem vários conceitos de ética, dependendo da corrente filosófica a qual o indivíduo se filie. Né? E os filósofos, minha esposa, por exemplo, né, sempre dizem, né, que a gente tem que escolher algum desses princípios, alguma dessas proposições éticas e segui-la, porque são várias. Né? Se a gente fizesse aqui um exercício de histórico, de resgate da ética a partir das diversas correntes filosóficas, a gente tem no mundo clássico, a escola socrática, a principal visão ética, que é a ética de Aristóteles, né? Mas que era uma ética extremamente teleológica, uma ética que tinha um objetivo final, né? Você era ética, você tinha um objetivo final, que seria basicamente o quê? A felicidade de tudo que nós fazemos, aliás, o objetivo de tudo que nós fazemos na vida é sermos felizes. E para Aristóteles, esse fim era basicamente o quê? A felicidade obtida através da virtude. Só a virtude nos proporcionaria a felicidade. Depois, no mundo já do iluminismo, a gente tem Kant com uma visão de ética que é mais ampla. Ele estabelece a ética como um princípio de bem coletivo. Né? O Kant ele estabelece até algumas perguntas que você deve fazer diante de uma situação para saber se ela é ética ou não. E uma delas é: isso será positivo para a coletividade? Isso fará o bem coletivo se eu agir dessa forma? Se a resposta for sim, a atitude é ética. Se a resposta for não, obviamente, não é. E já no século XIX, muito motivado pelo capitalismo e pela Revolução Industrial, por tudo aquilo que o capitalismo trouxe para a filosofia e para a mentalidade mundial, surge um tipo de ética um pouco questionável, que é a ética utilitarista, né? Tem em Jeremy Bentham e em John Stuart Mill talvez os seus maiores nomes, que é uma ética que vê como válido a ação que tenha uma utilidade. Se for útil na busca pela satisfação do indivíduo, pelo prazer, e aqui quando a gente fala prazer, eles obviamente destacam sobretudo aquele prazer do ponto de vista não o prazer mundano, carnal, mas o prazer abstrato, né, o prazer intelectual. Mas se você toma uma atitude em função da busca por este prazer e essa atitude é útil para atingir essa finalidade, essa atitude é ética. Em algum sentido, até eles entendem, por exemplo, a mentira como algo ético, dentro do contexto em que a mentira ocorra. Então, assim, ética é algo muito complexo. Nós não vamos tratar da ética pura, nós vamos tratar da ética aplicada à realidade da vida acadêmica. No próximo slide, a gente traz esses âmbitos diferentes. Né? É necessário que a gente tenha no nosso cotidiano uma percepção de uma vida ética, que a gente vivencie uma vida ética,
E dentro dessa vida ética estão diversos outros nichos, entre os quais uma ética dentro da vida acadêmica, que é a experiência que vocês estão, nós, né, todos estamos vivenciando de alguma forma nesse momento. E dentro da ética acadêmica, nós ainda temos um aspecto mais pontual a ser trabalhado, que é o que nós vamos hoje, em função até do limite que a gente tem de tempo, abordar, que é o quê? Que é a integridade na pesquisa. Esse é o ponto central, porque quando a gente fala de ética acadêmica, a gente está falando de ética relacional, uma ética na relação nossa para com os professores, para com os outros colegas alunos, para com os... Bom, com todo o universo que forma o ambiente acadêmico. A gente fala de uma ética de política, uma ética, mas aqui nós estamos tratando mais especificamente dessa ética que trata da integridade na pesquisa. Certo? É onde se insere, por exemplo, o problema que nós vamos abordar aqui com mais critério, que é o problema do plágio intelectual. Ok? Então, ética e integridade na pesquisa. Como é que esses dois elementos se relacionam? O agir ético, ele é, portanto, algo que deve estar presente na nossa vida, no nosso cotidiano, em todos os aspectos. No caso do ambiente acadêmico, que é o ambiente onde nós estamos hoje, o agir ético também é muito amplo. Ele aborda temas muito específicos, como, por exemplo, o cuidado e os limites éticos na pesquisa com seres humanos, que é muito comum na nossa área, a área de ciências humanas e sociais. Um outro aspecto, a submissão prévia dos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos para aprovação no sistema CEP-CONEP. E aqui eu até faço uma provocação, uma indagação, né? Qual é a situação dos cursos de Ciências Humanas e Sociais da UES diante dessa resolução 510 de 2016 do CNS, do Conselho Nacional de Saúde? Porque nós temos um problema. Quando a gente fala de pesquisa com seres humanos, que é diferente de pesquisa em seres humanos, né? Pesquisa em seres humanos é a pesquisa que faz, por exemplo, a medicina, algumas áreas das ciências biomédicas, né? Trabalham com o ser humano. Aliás, no ser humano. Pesquisam no ser humano. Fazem testes de drogas, fazem testes de atividades físicas. Bom, é um aspecto. A pesquisa com seres humanos é, por exemplo, quando nós vamos a campo fazer pesquisa de história oral, a nossa fonte são os seres humanos. Diferente, claro, quando a gente pega, por exemplo, uma pesquisa que tenha por base a fonte bibliográfica, única e exclusivamente, ou um acervo de uma paróquia, ou de um arquivo municipal, que seja, a gente está lidando com documentos, é diferente. Claro que a gente tem que ter um agir ético em relação a essas fontes também, mas é muito mais profundo o agir ético quando a nossa fonte de pesquisa, quando o objeto no qual nós estamos buscando a informação são seres humanos. E aí vem um problema sério. No Brasil, nós tivemos um processo de regulação ética das atividades de pesquisa sempre ligados ao CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, quem regula toda a ética em pesquisa no Brasil é o Conselho Nacional de Saúde, um órgão que surgiu essencialmente para regular o funcionamento das atividades ligadas à saúde, como o nome está dizendo, medicina, enfermagem e outras áreas ligadas à saúde. Apesar disso, do ponto de vista formal, é o Conselho Nacional de Saúde que tem a primazia de regular o funcionamento das atividades de pesquisa no país como um todo. Isso gera um problema sério para as nossas áreas, ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Inclusive, diversos movimentos têm surgido ao longo das últimas 2 décadas contra esse controle do CNS sobre a atividade de pesquisa, porque cria barreiras, cria instrumentos que são importantes para o tipo de pesquisa que é realizado na área da biomedicina, por exemplo, mas que para nós são apenas empecilhos. As nossas atividades não têm o potencial de causar o mesmo dano que tem as atividades ligadas, por exemplo, à medicina.
a enfermagem ou a uma outra área da biomedicina, dessa área ligada à saúde. Certo? Ainda assim, nós estamos submetidos a esse processo. Houve um avanço muito grande com essa resolução que está citada aí no slide, que é a resolução 510 de 2016, que é a mais recente, porque ela é uma resolução que foi feita para tentar adequar os limites éticos que eram estabelecidos pela resolução anterior, a 466 de 2012, que é geral para todas as áreas, e essa daqui, a 510, é mais específica para a área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Entretanto, ainda é bem restritivo. Quem conhece essa resolução já deve ter visto que é muito restritivo. Impõe uma série de limites à atividade de pesquisa. Cuidado com a fonte, a questão da obtenção dos termos de consentimento livre, né, de que forma, como entrar numa determinada comunidade, que aspectos. Bom, é uma infinidade. A gente não vai tratar isso aqui porque precisaria de um outro encontro só para isso. Tá certo? Mas aí a nossa grande questão é que os cursos de ciências humanas sociais aplicadas da UES, de forma geral, tanto os de graduação como os de pós-graduação, como eles se colocam diante dessa limitação imposta pela resolução 510. Né? Eu vou falar, por exemplo, que o curso de pós-graduação em educação da UES, na qual estou frequentando atualmente o curso de doutorado, o programa de pós-graduação, ele não exige dos seus mestrandos e doutorandos submissão dos projetos de pesquisa ao sistema CEP-CONEP. CEP quer dizer Conselho de Ética na Pesquisa, muitas universidades têm, a UES tem o seu conselho, e o CONEP é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que reúne esses CEPs, né, um conselho que tem uma abrangência maior. Algumas pesquisas, pelo nível de interferência deles junto às comunidades e às pessoas, e a partir do grau de risco que essas pesquisas podem trazer aos indivíduos, eles podem ser aprovados no nível do CEP, ou seja, no nível local. Mas algumas pesquisas que são mais profundas, que têm um risco maior para os indivíduos que participam dessa pesquisa, eles têm que ser aprovados pelo CONEP, que é um órgão nacional. Hoje, quero crer que é sediado no Rio de Janeiro, quer dizer, você tem que enviar o seu projeto, isso tudo tem toda uma burocracia envolvida e atrasa por demais o processo. Então, assim, é uma questão a se pensar. Em tese, todo mundo que vai trabalhar com pessoas nos seus projetos de pesquisa, cuja fonte exija, por exemplo, o contato com as pessoas, que não seja necessariamente um trabalho bibliográfico ou um trabalho em arquivo, todos nós teríamos que submeter. Mas muitos cursos, como eu digo, dentro dessa reação a esse modelo, não se submetem a essa imposição epistemológica das ciências da saúde em relação às demais ciências, né? E se colocam contrários a essa sujeição, inclusive propondo uma criação de um código próprio de ética para as ciências humanas e sociais. Essa é uma questão para ser discutida em outro momento, é uma questão bem interessante. Certo? E aí o ponto que a gente vai tratar aqui com mais rigor, que é a questão da integridade na pesquisa, que é um dos aspectos dessa ética no ambiente acadêmico. A integridade na pesquisa diz respeito à conduta do pesquisador no tratamento dos dados e na publicação da pesquisa. Então, tem dois aspectos. Como é que eu trato os dados que eu obtenho na minha parte de pesquisa e como esses dados aparecem publicados no trabalho, qual seja a monografia, a dissertação, a tese, qualquer um. É nessa esfera que se definem as orientações e normas que buscam evitar fraudes, tais como o plágio, o autoplágio, a fabricação e ou segmentação de dados e a autoria indevida. Tá certo? Que são vários dos chamados tipos de fraudes que podem ser praticadas. Algumas dessas ações são aqui consideradas pelos autores como fraudes, contudo, ainda não são um consenso no ambiente acadêmico como sendo antiéticas, não há esse consenso, uma vez que os limites não são claros. É o caso, por exemplo, do autoplágio. Seria o autoplágio, professor? Quem pode estar perguntando? Autoplágio é uma prática que é considerada por alguns
como inadequada é quando um indivíduo que produz um determinado trabalho utiliza esse mesmo trabalho em diversas outras publicações, como se ele fora um trabalho novo, às vezes fazendo pequenas alterações no trabalho. Seria um autoplágio, seria copiar de si mesmo um trabalho já produzido como se ele fora novo, né? Infligindo dano a um dos aspectos, nós vamos ver mais adiante, que é um dos aspectos fundamentais da ciência, que é o de promover sempre novos conhecimentos, novos saberes, né? A fragmentação ou fabricação de dados é algo mais complexo até de ser percebido, mas ocorre, que é quando o indivíduo aloca no seu trabalho dados que não existem. Ele coloca no seu trabalho dados que não existem, sobretudo quando é um trabalho de abordagem quantitativa. É um trabalho que vem usar muito número, muito dado, muito gráfico, e aí, às vezes, os indivíduos fazem isso. E a autoria indevida, que também não há um consenso, que é, por exemplo, uma prática nas apresentações de trabalho em seminários, em eventos e tal, aparecer o nome de um indivíduo, muitas vezes alguém que orientou algum aspecto do trabalho como autor do trabalho, sem que de fato ele o seja. Aí é uma questão bem complicada, né? Uma vez que a gente tem boa parte da produção acadêmica, sobretudo dos alunos, mediadas pelo processo de orientação dos professores. Então, tem uma corrente muito grande que acha que o professor que orienta a pesquisa e a produção daquele artigo pelo aluno, ou aquela apresentação de um resumo expandido, ou mesmo de um resumo simples, ele também tem o direito de aparecer como autor, porque ele teve o trabalho de fazer a leitura, de fazer as correções, né, de propor partes e modificações em partes, alterações ou inclusões, né? E aí, então, portanto, não se caracterizaria como autoria indevida. Então, assim, delimitar o que é uma autoria indevida, o que é um autoplágio, ainda é muito complicado. Portanto, que não, em função disso, não há um consenso ainda na comunidade acadêmica sobre essas atividades como sendo, de fato, atividades que firam a ética. É preciso que se estabeleça os limites dessas atividades para que a gente venha dizer posteriormente se ela é ética ou é antiética. Os autores aqui citados, lá no final tem, depois eu posso disponibilizar, né, esse material para vocês, esses slides, para o PET disponibiliza aí no grupo. Tem lá a referência de todos os autores que são citados aqui no material, ok? Então, a ética e a integridade da vida acadêmica, ela é um campo bem amplo, porque a vida acadêmica ela é, por definição, composta de 3 esferas. E é uma definição que é tanto legal quanto de princípios da própria instituição universitária, que é as esferas da ensino, pesquisa e extensão. Acho que todo mundo que vive na universidade já está mais do que cansado de ouvir isso. Mas isso é também normatizado no Brasil. A Constituição Federal, no artigo 270, que trata também de outros, no espaço da Constituição, que trata, entre outras coisas, da autonomia das universidades, diz que a autonomia, que as universidades devem se reger por essas 3 esferas basilares, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Em todas essas esferas, ensino, na pesquisa e na extensão, se espera que a gente tenha um agir ético, porque o agir ético é, na realidade, um agir na vida, tem que ser uma vida ética, uma ação ética para com a vida. Há uma proposição da CAPES, que é orientada pela OAB, para que as instituições de ensino, públicas ou privadas, adotem políticas de conscientização e informação sobre a propriedade intelectual, assumindo procedimentos que coíbam a prática do plágio na redação das produções por parte de alunos, bem como de demais membros da comunidade acadêmica. E o que é, então, plágio? Afinal, o plágio, talvez uma das melhores definições, foi essa que eu encontrei aqui citado pelas 2 autoras, a Pitan e a Vidal, retirado de um manual da FAPESP. A FAPESP é a FUNCAP lá de São Paulo, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, seria a nossa FUNCAP aqui no Ceará. A FAPESP, em 2011, define o plágio como a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhe por ela expresse claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria.
mais adiante, a gente deixa mais claro, dizendo que o plágio é, portanto, a ação de não dar ao autor o reconhecimento da autoria de sua obra. Ocorre quando se usa no seu escrito parte de texto de outro autor, ou quando se faz referência a um dado, a um fato, a uma afirmação de um outro autor, por meio de uma paráfrase, por exemplo, sem dar o crédito a quem originalmente produziu esse dado, esse fato, essa afirmação. Então, o plágio é um problema multifacetado também, porque, além de ser um desvio ético, como a gente está vendo aqui, ele também é um problema legal, porque ele está devidamente, apesar de não haver o termo plágio, a expressão, o nome, a palavra plágio, em nenhum ordenamento jurídico, mas a prática do que a gente considera plágio é bem caracterizado, nós vamos ver aqui mais à frente, em várias normas nacionais, tá certo? Então, além de ser um problema ético, ele é um problema legal e ele é um dano educativo, uma vez que, através do plágio, você impede que o aluno, por exemplo, aprenda a materializar, através de um texto científico, aquilo que ele aprendeu, né, aquilo que ele compreendeu, aquilo que ele assimilou em todo o processo de formação dele. Então, já vimos um pouco desse aspecto ético, né, do plágio, na medida em que a postura ética é aquela postura de você identificar o que é correto e o que é errado, o que é aceito, o que não é aceito, o que é possível, o que não é possível, e que você, através da liberdade de escolha, motivada por uma série de fatores, Kant diz que o fator principal da liberdade de escolha deve ser a razão, né, do indivíduo, opte sempre pelo que é aceito, pelo que é reconhecido, pelo que é positivo. Mas o plágio também é um problema jurídico, como a gente cita aqui. No âmbito jurídico, o plágio, ou a prática disso que a gente chama de plágio, está explicitado em 3 normas: na Constituição Federal, no Código Penal e na Lei de Direitos Autorais. Essas leis, mesmo não citando, como a gente disse, o termo plágio, deixam claro que há um bem que sofre dano quando o plágio é praticado, que é o direito à autoria, né, os direitos chamados autorais do indivíduo. A gente vai ver logo agora a seguir o primeiro instrumento normativo, que é a Constituição Federal, no seu artigo 5º, chamado Artigão, que é um artigo gigantesco, é o maior artigo da Constituição Federal, que trata dos direitos fundamentais das pessoas. No inciso 27 e 28, eles trazem claramente a previsão em relação ao que a gente considera plágio. Quando ele diz, por exemplo, no 27, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No caso do Brasil, o herdeiro de alguém que tenha produzido uma obra detém o direito dessa obra por 70 anos. Então, é um período bem extenso, né? Obviamente que, passados os 70 anos, a obra, seja ela um texto, um filme, uma música, um disco, entra no domínio público e aí o direito à propriedade se esvai. No 28º, diz: são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Isso aqui tanto não toca a gente, mas o outro sim. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A grande questão é que, muitas vezes, quando o plágio ocorre, o plágio pode parecer inofensivo, quando ele ocorre dentro do ambiente acadêmico e fica restrito àquilo ali, num trabalho de uma disciplina, né? Mas quando o plágio ele ocorre, por exemplo, num trabalho que venha a ser um trabalho de final de curso, que porventura seja publicado, seja muitas vezes até oferido a partir da publicação desse trabalho algum rendimento por parte do quem produziu, plagiador, no caso, aí é um dano ao autor que deu
na realidade, a informação ou que prestou, foi utilizado, né, o seu saber de uma forma ilegal pelo plagiador. Certo? Então, a Constituição Federal já traz isso muito claramente. O Código Penal, alterado pela Lei 10.965 de 2003, essa lei é que mudou esse artigo específico do Código Penal, diz: violar direitos de autor e os que lhes são conexos, pena de 3 meses a 1 ano. É aquela que nós citamos antes para fazer a exemplificação da dita ética normativa. 1 ano ou multa. Normalmente é multa, porque 3 meses a 1 ano ninguém cumpre, tá certo? Quase sempre é convertido em multa. E vem agora o instrumento normativo mais específico, que é a Lei dos Direitos Autorais, que é de 1998, a Lei 9610, no seu artigo 7º, diz: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, que aí é o nosso caso, mas também nós vemos muitos trabalhos acadêmicos que fazem referência, por exemplo, a obras literárias, né? Fazem uso, por exemplo, de literatura nacional. Eu acho que eu e o Oliver participamos, inclusive, de uma banca de um aluno, um texto muito bom, inclusive, sobre Raquel de Queiroz, sobre a seca, né, o 15, a partir a visão da seca a partir da obra O 15, de Raquel de Queiroz. Mas, sobretudo, são obras científicas, né, que nós vemos mais comumente na produção acadêmica. Também as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza, e aí seguem uma série de tipos de obras que são caracterizados, e, por fim, ele coloca as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionário, bases de dados e outras obras que, por sua seleção, organização e disposição de seu conteúdo, constitua uma criação intelectual. Então, o fato de você reconhecer essas obras, quaisquer que seja a modalidade delas, como tendo um autor, você é obrigado, necessariamente, por lei e eticamente, a citar esses autores. O artigo 108 da mesma lei diz: quem, na utilização, por qualquer modalidade de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome, o pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, por exemplo, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma, e aí tem várias formas, né? Por exemplo, se for por via radiofônica, né, um radialista passa uma música de alguém e não dá o crédito de quem seja aquele autor da música, ou cantor e tal. Se ele for... obviamente, isso deve ocorrer inúmeras vezes por dia, mas ninguém vai atrás. Mas quando o autor vai atrás, o indivíduo, por exemplo, ele tem que fazer durante 3 dias seguidos, naquele horário em que ocorreu aquilo, o adendo. Ontem nós, por exemplo, né? Ontem nós exibimos a música de autoria do fulano, cantada pelo intérprete tal, e tal, tal. 3 dias seguidos, no mínimo, né? Que estabelece a lei. E aí tem várias outras. Normalmente, o que ocorre é indenização por dano moral. É quando há uma citação de alguém numa obra de um outro e esse alguém percebe, ele normalmente entra com pedido de dano moral e aí o céu é o limite, né? Depende muito. Claro, hoje tem uma lei que tenta, sobretudo quando o dano está ligado de alguma forma ao direito trabalhista, mas no geral o céu é o limite. A cabeça de juiz, a gente pode esperar qualquer coisa, certo? Então, assim, há todo um ordenamento jurídico pátrio que regula aspectos disso que nós convencionamos chamar de plágio. E nenhuma delas tem um termo plágio. A palavra plágio você não vai encontrar, nem na Constituição, nem no Código Penal, nem na Lei de Direitos Autorais. Mas a prática disso que a gente convencionou chamar de plágio, ela é bem exposta. Como nos informa Pitan e Vidal, que são 2 autores já citadas antes,
referindo-se a uma pesquisa realizada por Latel, nos Estados Unidos, são o país mais rigoroso no que concerne ao combate ao plágio no mundo, esse plágio acadêmico. As autoras informam, por exemplo, que a Universidade de Harvard prevê até a expulsão do aluno que for pego praticando o plágio. No Brasil, informa ainda o mesmo texto, as autoras dizem que a USP tem formas, por exemplo, variadas de detectar e de punir o plágio. E essa variação depende muito de quem seja o professor ou de qual faculdade este professor, por exemplo, esteja vinculado. E é o que ocorre, por exemplo, que a gente vê na maior parte das instituições. As punições em relação ao plágio, muitas vezes, são definidas por caráter quase que personalístico. O professor é que toma a atitude. A gente pouco vê uma ação do ponto de vista institucional, apesar de algumas existirem, no sentido de coibir inicialmente, né, tentar prevenir para que não ocorra o plágio, e quando ele ocorre, tentar uma punição aí mais rigorosa. Este aspecto, ou seja, a ausência de políticas efetivas de conscientização, prevenção e combate ao plágio, é pouco desenvolvido em muitas instituições. No caso da UES, especificamente, eu quis fazer aqui esse adendo, o plágio deve acarretar a reprovação do aluno em disciplina, pois se a produção textual for o método de avaliação, ele constitui por si só uma fraude, e conforme prevê o Estatuto da Instituição, no seu artigo 114, está bem claro, será atribuída nota 0, ou seja, reprovação, ao aluno encontrado utilizando processos fraudulentos nas avaliações de rendimento, inclusive na avaliação prevista nos artigos 117, 18 e 119, que aí são avaliações que tratam de outros modelos, como aquele, por exemplo, das atividades de estágio, que não tem nota, né? E das atividades de pós-graduação, nos cursos de pós-graduação. Então, assim, quando você atribui o 0 em qualquer uma das notas para um aluno em disciplina nossa na UES, automaticamente esse aluno estaria reprovado já, porque a média não pode ser menor do que 3, né? Eu faço aqui ao final uma indagação, né? A cola, conhecida a gente aqui por pesca, é um tipo de plágio, né? Essa indagação, e inclusive já me fizeram em sala de aula. Professor, se eu pescar, é plágio? O que é que você acha, meu amigo? Né? Se você pescou, você está reproduzindo algo que não é seu, né? Obviamente, né? Você está colocando na sua prova um trecho de uma resposta que não seja seu. Né? Então, naturalmente, é plágio, a menos que você cite. Conforme o meu colega fulano, na prova, né? O que, obviamente, por si só, já indicaria a sua condição de pescador convicto. Né? Então, de qualquer forma, se for pego, já está dentro disso que a norma da instituição, o estatuto da UES, considera como processo fraudulento. Então, qualquer atitude dessa numa atividade de avaliação, por si só, já redundaria na reprovação do aluno, ou deveria redundar na reprovação do aluno na disciplina específica. Ok? O outro aspecto que a gente tem que abordar são os tipos de plágio mais comuns. Aí eu tive fazendo uma pesquisa, vindo em vários espaços aí da internet, como é que eles caracterizam os tipos de plágio, e eles citam uma série de nomes e tal, mas aí eu elenquei aqui 3 formas que pelo menos me pareceram mais contumazes. Uma delas é o plágio do texto integral. Essa é difícil acontecer, eu pelo menos nunca vi. É você pegar um texto inteiro e trazer como seu e apresentar. Ele é muito comum, às vezes, em trabalho de escola. Eu era professor em escola, o Júlio César que está aí talvez pegue isso, né? Você passa um trabalho sobre um determinado tema, o aluno vai lá num site qualquer, copia o site todinho e coloca como trabalho. Quer dizer, ele não produziu, ele simplesmente copiou aquilo, trouxe na íntegra. Não fez sequer nenhum tipo de interligação entre as partes do que ele copiou, trouxe o texto como um todo. Também existe o plágio de texto parcial, esse é o mais comum. Já encontrei vários. Encontrei, inclusive, um de uma aluna, já passou essa aluna, já terminou, na UES,
que ela chegou para mim com o trabalho pronto já para eu orientar. O que é que eu vou fazer com o trabalho pronto, né? Mas ela disse que tinha um orientador, o orientador não pôde acompanhá-la, e aí, bom, para não deixar ela na mão, eu peguei o trabalho. Quando eu peguei o trabalho, eu comecei a achar que a escrita estava muito certinha, apesar de entre um parágrafo e outro, às vezes, haver uma desconexão de ideia. Comecei a jogar. Na época, eu nem conhecia esses programas que hoje existem, né, de verificação de plágio. Eu comecei a jogar no Google mesmo os textos. Quando eu jogava o Google no texto, saía lá. Então, eu encontrei 7 sites que ela utilizou para montar o texto dela. O texto dela foi todo montado. É a miscelânea, que é esse exemplo 2 aí. Né? Ela pegou parágrafos de autores diferentes, montou para formar um texto que foi, eu diria que 90% da monografia dessa aluna, e obviamente eu, né, inclusive levei até para o colegiado essa situação na época, e me desliguei da. E aí ela resolveu ir com outra pessoa a orientação. Também tem o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, o copia e cola, onde você pega partes e, apesar de ter uma parte sua no texto, mas você vai inserindo pedaços de textos de outros autores sem fazer a devida citação. E aqui a gente tem que deixar bem claro, copiar e colar é válido. Né? Você pode copiar e colar, desde que você cite. Quando você está fazendo uma leitura de um texto, e esse texto é na internet, alguma coisa, você copia aquilo lá que você tem interesse, copia, faz a sua citação direitinho, dentro do que a ABNT propõe, não tira pedaço de ninguém, muito pelo contrário, né, até demonstra a sua capacidade de linkar, de fazer essas intersecções entre o que você está discutindo, apresentando no seu trabalho, com o que aquele autor apresentou, trouxe de referência. Então, é possível perfeitamente que você faça esse trabalho. Agora, fazendo as citações, né? As devidas citações. E que é um pouco mais, eu diria, raro, até porque exige, existe, né? Mas que é o chamado plágio conceitual de ideias. A gente pega o parágrafo do autor e dá uma alterada naquilo ali, mas mantém a estrutura do que o autor traz. Então, tem 2 modelos, do remix, onde o plagiador mistura partes parafraseadas de outras fontes, e a da substituição, onde ele altera as palavras sem mudar o sentido. Ele pega o texto do jeito que está, um parágrafo, por exemplo, e muda começa a usar sinônimos de determinadas palavras para tornar aquele texto diferente, mas na realidade a ideia, o texto, é aquele que ele copiou, ele apenas mudou os sinônimos, né? O que, por si só, não caracteriza como você tendo escrito, para você ter alterado aquilo ali. O que é importante é você perceber que a ideia é que é do outro. O texto pode até ficar diferente, mas a ideia é do outro. A ideia do outro você pode tomar fazendo a citação, para a partir dessa ideia, junto com as ideias de outros que você tenha lido, formular a sua própria compreensão e produzir o seu próprio texto. É melhor um texto que não seja uma maravilha do ponto de vista da escrita, que tenha defeitos até, mas que a gente perceba que é resultado do esforço daquele aluno, do que um texto feito um plágio conceitual, por exemplo, onde você, ao notar o encadeamento lógico do texto, já percebe, por conhecer o aluno, quando conhece o aluno, que aquilo não veio dele. Bom, pelo menos nunca me mostrou ter esse tipo de habilidade no desenvolvimento, no desencadeamento lógico da elaboração das suas ideias. Aí, de repente, aparece com um texto muito bem montadinho e tal. Complicado. Então, esses são os tipos mais comuns de plágio. Certamente devem existir outros. Se vocês procurarem aí na internet, existem uma série de publicações, uma série de sites que até dizem como evitar o plágio, né? Apresentam aquelas ferramentas, né? Os sites, os links que você pode usar para poder passar o seu texto por esses links para ver se ele identifica ali um plágio ou que percentual de repetição de palavras junto com palavras de outros autores tem e tal, para que você não passe por esse sufoco na hora de chegar na mão do seu
orientador, ou pior, quando chegar numa banca. Ok? O plágio na dimensão pedagógica. E aqui eu fiz uma subdivisãozinha andragógica, é um termo que a gente tem aprendido lá no doutorado, tem discutido, tem aprendido, né? Porque quando a gente trata normalmente de formação pedagógica, quase sempre a gente traz o termo pedagógico no sentido mais amplo de educação. Quando, na realidade, dentro da educação, a gente sabe que a origem da palavra pedagogo vem daquele que conduz a criança, né? Paidos, que é criança em grego. Agogo, aquele que conduz pela cidade. Na Grécia clássica, eram os escravos que conduziam os filhos da nobreza e tal, inclusive até os espaços de formação. Mas aí o termo pedagogia se tornou aquele que conduz a criança no sentido do aprender, né? E hoje a gente usa o termo no sentido mais genérico. Quando, na realidade, o termo que a gente deveria usar na universidade seria andragogia, que é a formação do adulto, porque nós trabalhamos com adultos. Apesar de alguns entrarem no curso superior ainda no final da adolescência, né, muito cheio de espinha na cara, como a gente diz, mas, essencialmente, a formação superior é uma formação de adulto, né, a formação do jovem, mas do adulto, sobretudo. E a formação andragógica ela tem algumas diferençazinhas características em relação à formação pedagógica. No sentido mais amplo, todo mundo trata por pedagógico. E aí a gente pausou só para fazer essa colocação, mas vai seguir no sentido mais comum da expressão. Tá? Então, discordamos, isso é uma posição minha, daqueles que defendem a prevenção do plágio como obrigação exclusiva do orientador. Né? A atividade de formação ética deve ser esforço conjunto de toda a comunidade acadêmica, de todos os professores, independentemente do que trate a sua disciplina. Sabemos, contudo, que a atividade de orientação é o espaço mais adequado para que essas questões relativas ao plágio, por exemplo, sejam discutidas. É o espaço mais propício para isso, os encontros entre orientando e orientador. Mas isso não deve ser uma obrigação exclusiva do orientador. Todos nós estamos no ambiente universitário, temos que mediar uma produção ética do saber, uma conduta ética em relação ao conhecimento, em relação à vida, de uma forma mais genérica. O processo de produção do conhecimento por parte do estudante, da construção do tema de pesquisa até a defesa ou a apresentação do trabalho, ele é mediado pelo orientador, às vezes mais de um orientador. Na interação entre o estudante e o professor, o orientador, devem ser tratados a miúde, né, os conteúdos que abordam a ética na pesquisa e na produção. Tudo bem, mas isso também tem que ser uma atividade constante de toda o espaço acadêmico. O ato de não levar em conta o uso de subterfúgios como plágio conduz o estudante a uma inadequada formação acadêmica e ética, pois este não desenvolve plenamente a capacidade de expressar os saberes adquiridos através das leituras e demais atividades formativas. A gente não aprende só lendo, obviamente. E finda o estudante por achar válido esses desvios éticos, como é o caso do uso do plágio. Então, quando o professor se depara com plágio, e eu quero dizer que nem sempre a gente se depara com plágio, tá certo? Há situações em que é quase impossível o professor perceber o plágio. Há pesquisas em que o objeto que é utilizado como fonte não é de conhecimento público. É uma coisa mais restrita, por exemplo, no nosso caso da história, é um diário, né? Bom, e aí o indivíduo pode fazer uso daquilo ali, e se o professor, de fato, não tiver acesso àquele material, que muitas vezes não está exposto publicamente, não está acessível publicamente, ele não tem como identificar que aquilo é um plágio. Né? Então, tem que ser uma postura que parta do indivíduo, tem que ser uma postura ética para a vida, e não somente na produção daquele saber. Vou adiantar aqui, porque o tempo está nos aperreando. Como forma de evitar que o plágio seja um problema a ser combatido somente no âmbito da educação superior, vejamos uma das recomendações às instituições de ensino e pesquisa no país, constantes do famoso BRISP, né, que é o Encontro Brasileiro de Integridade em Pesquisa. O segundo encontro do BRISP, em 2002, diz que
deve ser uma atuação das instituições conscientizar os alunos de que o plágio é uma violação acadêmica, seja no ensino fundamental, médio ou universitário. As instituições de ensino e pesquisa do país devem fornecer materiais educativos que mostrem que o plágio em monografias, dissertações e teses também é, além de uma violação acadêmica, uma prática ilegal no Brasil. No âmbito internacional, um esforço muito grande é desenvolvido pelo ICAI. Inclusive, hoje eu sou associado ao ICAI, né, porque eu acho que contribui muito no nosso processo de identificar determinadas situações, né, que às vezes no cotidiano a gente não identifica. O ICAI é um instituto, um centro internacional formado por professores de diversas instituições, que é o International Center of Academic Integrity, que combate o plágio e os desvios éticos. O ICAI, ele tem parceria, convênios com instituições, universidades, com plataformas, como essa, por exemplo, que eu vou apresentar aqui no slide seguinte. Bom, essa aqui eu tirei do Turnitin, que é uma plataforma estrangeira, acho que é americana ou é canadense, não sei, que congrega, por exemplo, uma série de instituições, inclusive no Brasil, a própria USP, Unicamp, a Unifor, várias outras instituições de formação superior no Brasil, e Harvard e outras mais famosas no mundo afora, usam essa plataforma, perdão, Turnitin, que é uma plataforma que ajuda a essas questões, inclusive, de coibir o plágio e tal. E eles definem aqui os pilares da integridade acadêmica, né, já no âmbito institucional, no âmbito da instituição, que é definir uma política, aumentar uma política de combate, né, uma política de desenvolvimento ético, de combate às práticas antiéticas, aumentar a conscientização, que é o que nós estamos fazendo aqui através dessa atividade, né, discutindo, conscientizando e torcendo para que isso se amplie, né, que se torne algo, chegue a outros alunos, além dos que estão aqui nessa live. Depois o processo de educar, né, por si só, que é o processo que nós fazemos no cotidiano, mas educar levando essas questões éticas de integridade acadêmica em conta e proteger intelectualmente. No primeiro pilar, aplicar as regras para proteger os padrões de qualidade e de integridade científica, acadêmica da instituição. Isso aqui vocês encontram, um slide que eu vou disponibilizar para vocês tem o endereço eletrônico do site, né, e a Turnitin vocês podem também se associar, como ao ICAI. Né? O ICAI, o site do ICAI, eu não coloquei, acho que eu esqueci de colocar, é Academic Integrity, em inglês, né? Academic, tudo junto, academicintegrity.org. Aí, quando ele abre, ele está em inglês, mas logo você tem a opção de convertê-lo em português e você faz a leitura e pode, por exemplo, se filiar, fazer a afiliação ao ICAI e ajudar nesse processo de combate à fraude. Tá certo? Por fim, eu trago aqui uma frasezinha do Pedro Gergen, que também é um escritor da área da educação, que lida com essa questão da ética e da ética em pesquisa. Ele diz: a universidade pública, que é a nossa, deve preservar e, na medida em que o perdeu, recuperar o sentido social da pesquisa e do conhecimento, inerente ao seu compromisso social. Para alcançar tal objetivo, a educação superior deve contemplar, além, evidentemente, do aperfeiçoamento profissional e científico, a formação cultural, ética e política. A universidade é o lugar do pensamento, não só pela lógica da determinação, do conhecimento como valores absolutos, mas também pela lógica da relação com o bem-estar do ser humano e da sociedade. Nesse sentido, o agir ético é o que pode proporcionar a nós todos, enquanto indivíduos socialmente alocados, uma atividade, uma vivência que traga o bem-estar da coletividade, e não apenas o bem-estar individual. Nós vivemos uma época em que temos que privilegiar mais ainda isso, temos que valorar o máximo possível o conhecimento científico, as bases do conhecimento científico, e essas questões éticas são fundamentais para essas bases do conhecimento científico, porque, como disse já no início aqui da nossa conversa, né, nós lidamos com uma realidade muito cruel em relação ao saber, né, ao saber científico, sobretudo,
de enfrentamentos, e enfrentamentos que muitas vezes usam os indivíduos que o fazem, né? Subterfúgios e técnicas assim as mais vis possíveis, nada de éticas, né? As táticas e as técnicas utilizadas, e cabe a nós que estamos do outro lado o bom combate. O combate, mas o combate dentro de princípios e preceitos éticos, para que a gente possa alertar a sociedade como um todo sobre o que é o saber científico, sobre a importância que esse nosso conhecimento tem, o conhecimento que nós produzimos especificamente, que é a história, ou outro, de algum outro aluno aí de outro curso que esteja, ou professor que esteja assistindo, né? A importância desse nosso conhecimento, o papel que esse nosso conhecimento tem na formação social, na formação de um organismo melhor do que o que nós temos hoje. Né? Esse tema é um tema amplíssimo, né? Eu abordei apenas alguns aspectos, assim, de uma forma, eu diria até, arranhando só a superfície, né? Tem questões muito sérias a serem tratadas, como, por exemplo, os cuidados que nós devemos ter para com as fontes, ou seja, o cuidado que nós devemos ter para com os sujeitos da nossa pesquisa, né? Quando se trata de pesquisa com pessoas, e que a gente tem que discutir isso mais a miúde no nosso curso e na nossa faculdade. Ok? Bom, acho que a minha contribuição aqui no final tem as referências que a gente usou para construir esses slides. Depois eu posso, como disse, disponibilizá-los para vocês. É basicamente isso. Está aberto aí às colaborações aí dos colegas. Bom, muito obrigado, Gustavo, pela presença, né, pela discussão que foi tão rica para nós, né? Conhecer um pouco sobre essas questões que são referentes ao plágio, né? Até mesmo para evitar cometer o plágio, desenvolver uma ética que é para além da ética acadêmica, uma ética da comunidade humana. E eu queria só comentar um caso interessante. Talvez isso não aconteça muito na monografia, mas eu acho que é algo um pouco recorrente na tese, por exemplo. Quando você está escrevendo a tese, às vezes você usa um conceito sem saber que esse conceito pertence a algum autor. Sem saber que esse conceito pertence a algum determinado teórico. Aí eu acho que aí vem um trabalho do orientador, né, de averiguar se esse conceito pertence a algum autor e referenciar esse autor, né? É importante essa tua lembrança, Renan, porque é um aspecto até que a gente está fazendo agora, eu estou fazendo agora, né, que é fundamental no processo de produção do conhecimento, que é a revisão bibliográfica. Nós aqui no Brasil temos uma cultura ainda pouco desenvolvida de revisão bibliográfica. Você tem ideia, nos Estados Unidos e em outros países mais avançados da produção acadêmica, na Europa e tal, existe inclusive áreas de formação em pós-graduação que trata quase que exclusivamente de revisão bibliográfica. Então, a única forma que eu tenho para perceber se um conceito que eu estou utilizando ou se um determinado uma ideia que eu creio ser minha, né, já foi trabalhado por outros autores, é fazendo, dentro daquela área que eu estou pesquisando, uma revisão bibliográfica bem profunda. Eu me recordo, na época do mestrado, nós tivemos um professor americano, não sei se Olivenor conhece, o professor Mark Hofnagel, lá da UFPE, que ele, certa feita, nos disse em sala de aula, trazer isso aqui, né? Assim, a diferença entre o pesquisador aluno, né, pesquisador brasileiro e o aluno e pesquisador americano é que o americano ele vai pesquisar um determinado assunto. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Ele vai pesquisar pegar um tema que está na voga. Ele vai pesquisar a espanhola, a gripe espanhola de 1918. Então, o americano, quando ele chega no local, numa biblioteca, num espaço que seja onde ele encontre a bibliografia disso, ele vai alocar por ordem alfabética todos os autores que trabalham aquilo ali, ele vai ler. Inclusive, ele diz assim, nós lemos por ordem alfabética de autor.
Nós no Brasil, a gente faz assim, a gente chega, quer dizer, segundo ele, né? Estou generalizando, longe de mim. Aí diz que a gente chega na biblioteca e diz assim, quem é o bom que escreve disso aí? Né? Perguntar aos outros. Quem é o Bam Bam Bam, que já escreveu sobre a espanhola? E começa a ler a partir daqueles grandes autores. E às vezes se limita aos principais autores. E eles de lá não, tem mais uma questão mais pragmática da produção do saber ou da busca pelo saber, que eles fazem uma leitura geral. Né? Então, assim, uma das formas que se pode utilizar para tentar minimizar esse tipo de equívoco, de você fazer uma citação a um determinado feito, ou tecer uma determinada consideração como sua, quando ela já foi abordada antes, é através da revisão bibliográfica. Então, se eu vou tratar, como é o seu caso, por exemplo, de cangaço, eu tenho que ler praticamente o que tem sobre cangaço. Né? Ah, mas eu vou tratar o cangaço especificamente em Limoeiro do Norte. Tudo bem, mas o cangaço, enquanto um conceito, enquanto um objeto de estudo, ele traz uma série de aspectos que são abordados em outros trabalhos. Alguém que trabalhou em Mossoró, alguém que trabalhou em Caruaru, alguém que trabalhou... Né, se interligam. E, às vezes, você pode fazer uma consideração que se considere sua, quando, na realidade, ela até pode não ser um plágio, ela até pode ter partido das suas leituras sobre o teu objeto lá, sobre as tuas fontes primárias. Mas, muitas vezes, ela já foi feita essa citação em outras fontes, por outros autores, utilizando outras fontes até em uma outra publicação. E aí é uma fonte secundária que você teria que buscar também. Acho que, nesse sentido, uma boa revisão bibliográfica. Eu tenho materiais que tratam um pouco de revisão bibliográfica também, se alguém tiver artigos e até livros, se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar. A maior parte deles, em função até das leituras que a gente está fazendo agora, são mais voltados na área da pesquisa em educação. Mas o importante é a revisão em si, não é a área, né? A prática da revisão bibliográfica em si. Tem textos bem interessantes sobre isso. Só para finalizar assim, a participação aqui em comentário, para abrir para outras pessoas perguntarem, comentarem, eu queria também levantar um fato interessante. Por exemplo, nós que trabalhamos com oralidade. Muitas vezes nós vamos na comunidade, até o sujeito, fazendo uma entrevista, fazendo um trabalho, e a gente não retorna para essa comunidade ou para esse sujeito para mostrar o trabalho, né? Eu acho que também é uma parte ética quanto sujeito, enquanto a fonte que a gente usou, né? Com certeza. Inclusive, Renan, isso daí está previsto na resolução a 510 de 2016, que é essa resolução do CNS, que trata mais especificamente de regular a produção científica, né, a pesquisa e a produção científica na área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é um complemento da de 2012, a 466, essa 510 ela traz isso como uma obrigação dar o retorno social da pesquisa aos sujeitos da pesquisa. Porque às vezes a gente acha que o retorno social da pesquisa que a gente dá é só publicando-a ou divulgando-a no ambiente acadêmico ou em encontros, quando na realidade é aquele sujeito que foi objeto dessa pesquisa fica alijado de ter acesso a esse saber. Né? Em relação a isso, eu faço uma pontuação. Eu assisti agora há bem pouco um documentário sobre chefes indígenas no Brasil, né? E um deles, que é chefe da comunidade dos Yanomami, ele, um livro enorme, escrito pelo antropólogo e por ele, claro, não escreveu, mas ele deu toda a contribuição e tal. O nome dele está como autor do livro, um antropólogo americano, e ele faz algumas críticas ao antropólogo em função de que algumas coisas que estão lá ele não disse. Claro, porque é a análise do cara, né? O antropólogo analisou a fala, analisou e tal. Mas, assim, uma outra questão é que muitas vezes as pessoas entram no ambiente, pedem permissão, pesquisam, investigam, de alguma forma intrometem-se no cotidiano daquelas comunidades, produzem, têm os benefícios daquela produção, benefícios que são acadêmicos e às vezes financeiros, mas não retornam àquela comunidade para
divulgar, para mostrar, para explicar, para demonstrar aquelas pessoas o quanto aquelas pessoas foram relevantes, importantes para a produção científica sobre aquela área, sobre aquele saber específico. É isso mesmo, você está certo. Bom, eu abro agora para mais pessoas comentarem, perguntarem ao Gustavo, né? Para a gente continuar um pouco mais a discussão. Posso falar? Vontade. Posso falar? Estão me escutando, né? Não, sobre o plágio, o autoplágio, né? Eu fiquei pensando aqui qual é o limite entre o autoplágio ou a vontade de um acadêmico, por exemplo, desenvolver um trabalho, uma temática durante toda uma vida, né? De repente ele tem uma paixão por um tema ainda na graduação e ele resolve arrastar e levar esse tema, sei lá, para pós, para mestrado, doutorado e assim por diante. Qual é o limite, qual é a tenuidade desse processo aí? Júlio, muito boa a sua colocação e é uma complexo. Nós tivemos um encontro com o professor João Batista, que é professor do doutorado, e trabalha especificamente com pesquisa, essas questões éticas e tal também, e ele faz parte de um grupo de pesquisadores que, não só dentro da área da educação, mas juntamente com outros indivíduos de outras áreas das ciências sociais aplicadas, discutem e trabalham essa temática. E na fala com ele, eu inclusive indaguei, né? Eu digo, professor, e como é que fica essa situação do autoplágio, né? Ele disse, olha, é complexo porque tem uma corrente que defende que todo saber que vem a ser publicado tem que ser novo, o que é praticamente novo no sentido da pesquisa, claro. Você vai pesquisar sobre a Revolução Francesa, não é um saber novo. A Revolução Francesa tem milhares de escritos. Mas aquilo que você vai publicar tem que ser algo que parta de uma nova perspectiva, de um novo ângulo, de uma nova... Né? Mas ele disse o seguinte, que uma corrente também enorme acha que é possível, sim, você fazer uma produção em cima de algo que já foi feito. Obviamente, não é o mesmo material. Obviamente, não é o mesmo texto com as mesmas questões a serem discutidas e resolvidas, as mesmas perguntas que motivam aquela pesquisa necessariamente não são as que vão motivar a outra pesquisa. Mas, assim, é uma linha muito tênue que não é ainda bem delimitada. Onde é que termina a situação do autoplágio e começa, por exemplo, o direito do sujeito de alterar, de fazer um novo enfoque, e tratar aquele mesmo tema, tratar aquele mesmo, às vezes até o mesmo texto. Né? Bem... O aprofundamento da pesquisa, né, Gustavo? Assim, vai aprofundando essa pesquisa, vai cada vez mais ficando mais densa, né? Sei lá, dentro de uma perspectiva nova, claro, né? Se for para utilizar as mesmas perspectivas já abordadas, né? Exatamente. Então, assim, o autoplágio é uma situação bem, eu diria, ainda carente de uma delimitação, de um regramento, a gente pode assim chamar. Agora, a grande questão é, quem é que vai regrar isso? Hoje, quem regra o que a gente chama de ética na pesquisa no nosso país é um Conselho Nacional de Saúde, o Estado de Saúde. Quer dizer, toda a lógica de pesquisa, toda a epistemologia que eles utilizam é a epistemologia da área deles. Mesmo essa resolução 510, que surge em 2016, tentando fazer uma adaptação dessas questões para... Melhorou alguma coisa em relação a 466, não tenho dúvida que melhorou. Você dá uma olhada numa, na outra, você nota, claro, assim, mas ainda há aspectos que são muito peculiares à nossa pesquisa, à nossa área das ciências humanas, ciências sociais, que não estão contemplados. Ainda há limites, por exemplo, para o uso de determinadas metodologias de pesquisa, técnicas de pesquisa, que se tornam quase impossíveis. Você tem que conseguir 10 mil autorizações para poder realizar
uma pesquisa numa escola, por exemplo, né? Então, assim, é muito complexo. Essas delimitações todas teriam que ser tomadas, do autoplágio, etc., teriam que ser tomadas por uma Câmara ou por um outro organismo que não o CNS, que não o CONEP, como ele é hoje, né? Porque o CONEP, como ele é hoje, tem uma representação da área das ciências humanas e sociais muito ínfima em relação às outras áreas, sobretudo a área da biomedicina, né, da biociência, das ciências ligadas aos seres humanos, né, assim, que usa o ser humano como que faz pesquisa no ser humano e não com o ser humano, né? Não através do ser humano, mas no ser humano. Então, assim, são questões que têm que ser ainda resolvidas e não são. E isso é por isso que gera toda essa situação de que há movimentos amplos que contestam essa necessidade de submeter os projetos de pesquisa ao CEP-CONEP, porque o regramento do CEP-CONEP é um regramento baseado numa epistemologia das ciências da saúde, sei lá, ciências ligadas à biomedicina. Agora, boa parte dos principais veículos de publicação, as principais revistas do Brasil, todas exigem, né? Você publicar naquelas revistas quais a maior parte delas, quando a sua pesquisa envolve seres humanos, exige que você passe pelo sistema CEP-CONEP. E ainda... Olha, tem coisas que, por exemplo, era para ter sido criada uma plataforma, desde 2016 não foi criada. Tem a plataforma Brasil, que é a plataforma onde todo mundo submete os seus projetos de pesquisa a ser aprovado pelo sistema CEP-CONEP, mas é uma mesma plataforma que serve para todo mundo. A resolução 510 prevê a criação de uma plataforma específica para as ciências humanas e sociais, adequando essa plataforma, a submissão desses projetos à realidade da área, ou das áreas, já que são, né, duas áreas diferentes, humanas e sociais, mas assim, não foi criado, não existe. Por exemplo, há um regramento de níveis de periculosidade que essas pesquisas podem trazer às pessoas que estão nela envolvidas, né, aos pesquisados, desde a mais simples até a mais grave, e dependendo do nível de gradação de dano que possa ser causado por essa pesquisa vai ser submetida ao CEP, ou tem que ir para o CONEP, ou pode ser até aprovada diretamente, se for do nível mais leve, mas não há ainda essa gradação, não existe um documento dizendo o que é uma pesquisa que pode causar um dano leve, o que é uma pesquisa que pode causar um dano mais severo, não existe ainda, quer dizer, nós vivemos uma anomia ainda, de certa forma, porque não há um regramento específico para a nossa área. O regramento que existe é o regramento geral, que é usado pela área das ciências da saúde. Bom, só para registrar, né, a presença do professor Rameres, a Elis também que estava e que saiu. Nosso prefeito Rameres. Olá, Oliver. Vamos lá. Caro Gustavo, primeiro, lhe parabenizar pela sua fala bem pontual, bem lúcida, bem didática, não é? Eu acho que enriqueceu muito a proposta do debate, tá? E eu queria levantar duas questões, que é a primeira em relação à necessidade, entendo, da universidade ter uma preocupação não só com a formação disciplinar de excelência, mas com a formação ética. Porque nós estamos formando professores, e esses professores vão atuar na rede básica, por exemplo, com adolescentes, com jovens, não é? E que eles vão estar ali formando cidadãos também, não é? Eles não vão estar só ministrando um conteúdo disciplinar, pelo menos não é essa a compreensão que eu tenho de um professor, tá? Eu acho que a gente precisa estar compreendendo esse processo para além da perspectiva disciplinar. Então, a formação ética,
dentro da educação, ela é fundante, ela deve ser fundante, não é? Para que a gente possa formar nessas crianças, nesses adolescentes, nesses jovens, cidadãos, pessoas bem conceituadas do ponto de vista ético, não é? Humano, não é? E para que a gente possa ter, de fato, uma sociedade menos corrompida, porque não é um decreto que vai mudar isso, não é um presidente que vai mudar isso, não é um discurso que vai mudar isso, essa mudança ela se processa no interior de cada pessoa, né? É um processo de renovação pessoal, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso. Gostei muito quando você chama a atenção que, no caso, no ambiente da universidade, a preocupação não deva ser do professor, da professora, a orientadora do trabalho, no caso monográfico, tá? Mas de todos os integrantes daquele ambiente acadêmico, inclusive os próprios alunos, não é? Que percebem um amigo, uma amiga, fazendo um procedimento não tão aconselhável, e é preciso que ele, com muita ética, com muita sensibilidade, com muita responsabilidade, entendeu? Ele possa orientar, chamar a atenção, despertar. Porque, na medida que ele fizer isso, ele está definindo nele próprio, com muito mais lucidez, esse princípio, né? Então, isso é fundamental. Então, eu queria destacar a importância da sua fala nesse aspecto. Em relação ao autoplágio, eu lembrei de uma música do Ednardo, de 1977. Ideias é o título da música, postei até um trechozinho aí no chat, entendeu? E eu vou buscar aqui, porque eu já nem lembro mais. O Ednardo certamente estava se referindo à discografia de então. Ele vai dizer assim: será que alguém já desconfiou, como eu desconfio, que sempre se repete, mas poucas pessoas criam? Não é? Eu acho isso... Vai ter que cantar, Olivenor, vai ter que cantar. Não, por favor, aí a gente acaba a live. É isso, Almeida. Aí você acaba com essa reunião na hora. Então, o que quero dizer é que hoje, não é? Sobretudo, nós estamos reféns de uma sistemática de produção, entendeu? Que é produtivista mesmo. Então, tu tens que estar publicando, senão teu lápis não avança. Eu quero dizer para vocês, honestamente, que como eu não tenho tempo de estar produzindo, eu abandonei isso. Eu abandonei. Por que eu abandonei? Eu não vou estar mudando o título, entendeu? Eu não vou estar me apropriando de ideias que eu já falei em 2002, entendeu? Não dá. Então, há uma pressão, uma cobrança muito grande, entendeu? Das agências de fomento, não é? A pesquisa, e que os professores, o que a gente está vendo muito, é um pouco isso também, sabe? O que o Ednardo falava lá nos anos 70, quero crer, se referindo à discografia de então, entendeu? Então, é preciso que a gente tenha cuidado com isso, porque a universidade, a gente tem sido vítima dessa produtividade, né? Uma coisa produtivista mesmo, e que você acaba não criando ideias novas, tá? Há uma autoapropriação de si próprio e apropriação de ideias de outros, tá? Em que você não sabe ler, você não sabe ser um consumidor daquela ideia, tá? Porque a ideia é bacana, o conceito é bacana quando você sabe ser consumidor dele. O que a gente vê muito no Brasil, entendeu? Há um certo endeusamento, entendeu? De determinados autores, entende? Há uma certa sacralização de determinados autores e tal, então, tudo que ele diz, você vai seguindo.
Não, ele precisa ser consumido para me ajudar a melhor compreender aquela realidade específica que eu estou estudando. E não eu estar me apropriando e forçando a barra para usá-lo de uma forma ou de outra. Tem gente que, acho que foi aquele professor da Federal do Rio de Janeiro, José Murilo de Carvalho, que ele disse, uma certa feita, que se o orientando não citar o orientador no trabalho, ele já está em maus lençóis, entendeu? Mas, às vezes, o orientador, ele disse isso fazendo uma crítica, obviamente, o orientador não cabe naquele trabalho. Por que eu tenho que citar o orientador? Não existe isso. Na realidade, o que a Olivenor colocou, eu vou começar pelo fim, viu, Olivenor? Essa questão do autoplágio e do que nos impõe a CAPES. Claro, para os meninos talvez ainda não, essa questão ainda não seja premente, mas para quem está no ambiente já, a gente tem essas necessidades, né? É uma crítica muito profunda a que é feita dentro do ambiente, pelo menos do que eu estou vivenciando mais agora, que é o pessoal da Amped, né, o pessoal da educação. É uma crítica muito grande a esse modelo do produtivismo que se estabeleceu, que é um modelo tipicamente americano, que a CAPES importa, né, de verificação de produção em quantidade, né, e até é interessante, né, por esses dias, numa live dessa, numa das aulas, uma professora disse, se nós dependêssemos disso, fulano de tal, que eu estou querendo lembrar agora quem é, não sei se foi Lukács ou outro, disse que fez o trabalho da vida do cara, o cara passou 10 anos, né, lendo, estudando, pesquisando e tal, para produzir aquela obra, a obra. Né? Aí eu volto aqui para a realidade nossa aqui, claro, guardada as devidas proporções. Né? O pessoal da Federal disse que o livro do Sebastião foi quase um parto, né, para sair, né, o Fortaleza Belle Époque. Mas saiu. Quer dizer, é melhor você gastar um tempo se aprofundando em determinadas questões para depois ter uma produção de mais valor do que ter que produzir 5, 6, 7 artigos ou outros textos anualmente ali para poder avançar. E às vezes você entra nessa lógica produtivista que faz com que você, querendo ou não, faça uso não só do autoplágio, seja lá o que isso for, dependendo desses espaços ainda não bem delimitados, do que seja o autoplágio, ou mesmo de produção de qualidade inferior, ou mesmo da citação da referência, como você colocou aí, que o Zé Murilo fez, né? De você ter que os alunos produzirem, ter que botar o seu nome para você aparecer lá, porque, de fato, você precisa daquela participação em eventos, em apresentação de resumos e tal, e tal. Uma questão grave. Agora, quanto à questão da formação ética por parte das IES, que formam, sobretudo, cursos como o nosso, que é um curso de formação de professores, um curso de licenciatura, né, premente. Eu acho que essa formação ela poderia se dar para e passo à demais formação, desde que, dentro de cada colegiado, houvesse um debate, uma discussão por parte dos professores, para entender essas posturas éticas na pesquisa, na produção, etc., etc., que cada um cuidasse de si e das suas disciplinas ministradas. E fazendo isso, você já está numa contribuição enorme. Agora, esta ética para a vida, que é para além da atividade acadêmica de produção de monografia, ou outro texto qualquer que seja, essa ética para a vida, essa precisa ser trabalhada, aí sim, eu acredito que de uma forma pontual mesmo, tem que ser trabalhada disciplinarmente. Nós temos hoje, na nova proposta curricular do curso, que está aí circulando, não sei há quantos anos, porque me afastei lá da coordenação, né, da vice-coordenação, mas não sei há quantos anos da aprovação do PPC, mas na proposta do novo PPC nós temos uma gama de disciplinas optativas que vão surgir agora e que serão ofertadas semestralmente, né, para alguns semestres que terão disciplinas optativas, e a gente, entre elas, está uma disciplina ligada indiretamente a essa questão, que é direitos humanos, né, que é obrigatório, e quando a gente trata de direitos humanos, a gente trata de ética.
boa parte dessa ética que se estabelece pelo CNS para a saúde e que depois nos impõe esse modelo. Não sou contra, não, ter um modelo de ética e tal, tem que ter, mas o que eu não concordo é que esse modelo seja imposto pelo CNS, que teria que ter autonomia. Mas este modelo de um controle ético sobre as atividades de pesquisa, ele nasce quando? Depois da Segunda Guerra Mundial. O que é que foi a Segunda Guerra Mundial? O uso do conhecimento, da ciência, do saber humano para tudo que não presta. Tudo de ruim que você puder imaginar, a ciência fez durante a Segunda Guerra Mundial. Teste com seres humanos, os campos de concentração que os médicos alemães realizaram. Eram médicos. Eram médicos, minha gente. Não eram militares, não. Estavam lá travestidos de militar, vestindo uma farda lá da SS ou do exército nazista, que fosse. Mas eram médicos de formação. Os caras que pensaram e planejaram as bombas que caíram sobre Londres eram engenheiros. O Oppenheimer, alemão, que foi levado para os Estados Unidos para desenvolver as duas bombas que caíram sobre o Japão, engenheiro, cara com formação superior. Como diz os outros, era um Zé Doidinho do meio da rua, não. Era um engenheiro, cara que passou por anos de formação acadêmica em universidades de tradição na Europa. O cara estudou em universidades que vêm desde a Idade Média, que tem uma tradição, que tem um conhecimento, que tem... E esse conhecimento levou ao quê? Né? Então, assim, discutir os direitos humanos que surgem muito fortemente, não nascem nesse período, vem de antes, mas que são potencializados após a Segunda Guerra Mundial, é discutir a ética. Discutir a ética é discutir o que é que nós fazemos com ela. Quando o Olivenot falou aí, aliás, agora eu não sei se foi o Olivenot ou foi o Renan, eu estou na dúvida, falou aí sobre o aluno, o Olivenot mesmo, né? Mediar a situação do outro, né? Do outro aluno que está com a atividade não ética, uma ação antiética. Primeiro, ele tem que mediar a sua própria. Ele tem que fazer aquela própria indagação primeiro. Eu devo fazer isso? Bem, é bom para mim, mas será que é bom mesmo? Né? Eu tirar essa nota desse jeito é bom mesmo? Né? É bom para a comunidade? Eu vou sair um professor melhor tendo feito o trabalho dessa forma? Tendo copiado tudo do colega? Ou tendo copiado tudo, ao invés de ter lido os textos, ter debatido, ou ter, sei lá, chegado às conclusões, por mais frágeis que sejam elas, a partir das minhas próprias convicções e condições intelectuais. Então, assim, a ética, ela é essa possibilidade de você optar entre o certo e o errado, então, mas ela é inicialmente individual. Porque quando ela é transportada para o conjunto da sociedade, nós costumamos normalmente chamar isso de moral. Então, existe uma moral. Existe uma moral cristã. É bem verdade que a moralidade ela é graduada a partir do grupo social que você pertence, do espaço que você... Né? Então, existe uma moral de ser professor, existe uma moral de ser aluno. Né? Eu recordo quando eu fiz o curso de Direito aqui na Universidade Particular aqui em Fortaleza, havia entre os nossos colegas, meus colegas alunos, um Facebook, eu não tenho Facebook, até hoje eu não tenho Facebook, então não participava. Né? Havia um Facebook onde os alunos discutiam os professores para saber qual era o mais fácil. Aquele negócio, né? Tinha 5 professores dando, porque lá na UFO é uma coisa gigantesca, então, às vezes, uma mesma disciplina tem 5 professores diferentes. Um dá aula de manhã, outro dá aula à tarde, outro dá aula à noite, outro dá aula... Bom, e aí os alunos iam lá para... Aí um dia um colega chegou, eu estava terminando a disciplina que era encadeada na outra, ia fazer a outra, e aí, como eu não conhecia, eu digo, vocês sabem quem são os professores que... Não, nós temos aqui a lista. Fulano é assim, Beltrano é assim, Ciclano é assim. Eu digo, mas como é que vocês sabem? Tem um grupo no Facebook que faz isso. Eu digo, isso é bom? Eu digo, porque a gente escolhe o mais fácil. Eu digo, não quero escolher o mais fácil. Eu quero escolher o melhor. Qual o melhor? Não, ninguém sabe. A gente sabe qual que não faz prova, que faz só atividade, o que não faz... Então, assim, essa postura de escolher que caminho tomar, a postura ética. Eu não escolhi. Então, eu olhava lá, como eu não conhecia, marcava. Às vezes coincidia de cair num bom professor, às vezes não. Mas eu escolhi a partir do horário que era possível para mim e não por esses outros subterfúgios. Porque aí
claro, boa parte desses meninos estudavam com o dinheiro dos pais, eu estudava com o meu, né? Então, assim, claro, aí a questão de uma ética, uma ética como a aristotélica, né? Uma ética com uma finalidade, né? Uma teleológica, né? Uma finalidade própria, que é conseguir um resultado melhor para me tornar um profissional melhor. Mas, assim, independente do que seja, é uma escolha nossa, individual. Então, cada um de vocês, alunos que está aí, é uma escolha de vocês. O que é que eu quero ser? Eu quero ser um bom professor de história, um bom pesquisador em história, um bom historiador, ou eu quero apenas concluir a disciplina, ganhar nota e ganhar, né, o certificado lá no final do curso e tal. Então, assim, é fundamental a gente entender que a instituição ela pode fazer e deve fazer. Deve criar instrumentos, deve criar espaços como esse que o PET está oportunizando a todos, de discussão, de debate e tal, seminários, o que for. Deve fazer um seminário sobre a ética uma proposta aí, viu, Olivino? Se vocês fazerem aí, até a gente retornar aí, e pode me chamar, a gente contribui de alguma forma. Um seminário sobre ética na produção, multidisciplinar na FAFIDAM, por que não? Pensando a ética na pesquisa, pensando questões que vão para além do plágio e tal, como essas outras que a gente vem discutindo. Mas isso, sobretudo, é uma decisão pessoal. Nós temos um projeto para o ano que vem, que é uma interface entre história e filosofia, entendeu? Já tem uma ideia para o próximo planejamento, e essas questões da ética vai ser base lá nesse projeto. Muito bom. Estamos aí. Você então, e Cláudia farão parte. A gente conhece muita gente, ela, sobretudo, né, conhece muita gente da filosofia, professores da faculdade, e alunos que fizeram mestrado, estão no doutorado e tal, né, que podem contribuir também. Mas, assim, isso, é dizer que é uma escolha de cada um, a escolha ética é de cada um. A moralidade, ela está posta aí na sociedade. Se você agir fora daqueles preceitos que a sociedade taxou como moral, você vai ser chamado de imoral. Mas a eticidade depende muito da sua decisão. Porque é uma coisa muito de foro íntimo, você consigo mesmo. E aí cada um tem que saber como é que dorme à noite. Com que cabeça o travesseiro vai pesar ou não. Me parece que tinha... Não, que é o Júlio César, mas é falando do autoplágio. E aqui alguma coisa, mas perdi aqui no chat. Amberes diz que o Arnaldo Antunes Tá certo, Amberes. A música do Arnaldo... Bom, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário ou pergunta sobre esse assunto? Então, acho que nós podemos encerrar, né, Oliviano? Sim. Pronto. Em nome do PET, quero agradecer novamente a participação do Gustavo, né? Ele sempre é muito didático, como o Oliviano falou. Também agradecer aos participantes dessa live, os alunos, os petianos e os professores também que participaram desse momento, juntamente com o Gustavo. Então, nós estamos encerrando. Quero lembrar que os petianos continuam na live, porque a gente vai ter uma reunião agora, e boa noite a todos e até a próxima live. Lembrando que na próxima terça-feira, no dia 30, nós temos uma live com o professor Gilmar. Quer falar ainda, Gustavo? Quero agradecer ao grupo, ao PET, novamente, né, na figura do Olivenor e todos os meninos aí que estão participando. Fico feliz demais em vê-los. Alguns estou vendo aqui ao vivo, Marciliana, o próprio Renan, já tinha visto antes outros. Outros estão só a carinha aqui do Ico. Nosso colega Ju, que participou conosco nessa empreitada do PIBID aí por quase 6 anos. Né? Também é uma pessoa que tem esse interesse em contribuir com a formação e logo deve estar aí nos bancos aí do mestrado para dar prosseguimento à sua formação. E dizer que para mim foi um prazer muito grande estar à discussão aí de vocês, já com saudades, né, dos nossos encontros nos corredores aí da FAFIDAM, que em breve essa etapa vai passar e a minha pesquisa, como é aí na região, estarei por aí também fazendo isso. Um abraço a todos
muita saúde para todo mundo, paz, amor no coração. E vamos ver se esse cara cai. Já escolheram um novo ministro da Educação. Novamente, alguém que não é da educação, né? É um economista que estuda administração. Vai fazer o quê? Vamos nos mobilizar e tentar enfrentar o que der para enfrentar. Um abraço a todos, boa noite, até mais. Valeu, Gustavo.